paciente após o uso indevido de medicamentos que prometem efeitos emagrecedores milagrosos. E para falar um pouco mais desse assunto, explicar quais são esses produtos e como a gente fugir, né? E encarar de forma saudável para perder peso, para melhorar a qualidade de vida, já está na linha a advogada especialista em direito médico e da saúde, a doutora Bárbara Toledo Souto. Muito bom dia, primeiramente muito bom dia, doutora Bárbara, é um prazer recebê-la em nosso programa. Bom dia, Ellen, bom dia a todos os ouvintes da Antena 7, é uma enorme satisfação falar com vocês hoje, ainda mais a respeito de um tema tão relevante para a sociedade. Com certeza, doutora. Bem, quando falamos de assuntos como esse, como produtos que prometem esse emagrecimento rápido, de forma instantânea, sem nenhum esforço, temos que ficar com uma pulga atrás da orelha. E sobre esse tema é muito utilizado o termo off-label. Para início de conversa, eu queria que a senhora explicasse melhor o que é o uso off-label de medicações com essa finalidade emagrecedora, um remédio com eficácia comprovada para outras doenças, mas que acabam sendo utilizados sem a prescrição médica por pessoas com outras finalidades, a não ser do que aquele remédio foi criado. Tocado nesse ponto, porque a gente desmistifica um pouco o que é o uso off-label, né? Já tem um tempo que eu venho conversando sobre o que são os medicamentos off-label, principalmente com a chegada da pandemia. Mas o que seriam esses medicamentos off-label? São todos os medicamentos que possuem registro na Anvisa. Porém, o uso, né, a outra finalidade dele vai de encontro com o que tem prescrito na bula. Vale ressaltar que não são medicamentos proibidos ou ilegais. Não, esses medicamentos, essas substâncias, esses produtos, eles têm registro na Anvisa, porém tem uma finalidade para tratar outra patologia, certo? E como, por exemplo, medicamentos que sejam para tratar um problema na visão, mas que por estudos, né, de órgãos competentes, viu também que ele pode ser pode ser destinado para tratar outra doença. Isso é o uso off-label, né? Essa medicação é o uso fora da bula. Mas o que é que está acontecendo em relação aos medicamentos com uso off-label para emagrecer? Né? Atualmente a indústria, por conta da indústria da beleza e os padrões que ela exige, o que é que está existindo? Alguns profissionais da área da saúde estão prescrevendo os medicamentos com a finalidade emagrecedora, né? Mas a gente fica pensando, mas como assim? Medicamentos, por exemplo, para tratar diabetes, a própria TDAH, tratar depressão, estão sendo prescritos para pacientes com a finalidade de emagrecer. E o que mais agrava é que esses pacientes não possuem nenhuma dessas doenças, nem diabetes, nem TDAH, nem depressão, nem ansiedade. Isso porque muitos desses medicamentos contêm substâncias que inibem o apetite. Ou seja, você consegue ficar fica saciado, não fica com vontade de comer e acaba perdendo peso mais rápido. Então, alguns profissionais, né, da área da saúde, médicos, estão prescrevendo esses medicamentos com essa finalidade. Nossa, doutora, realmente é uma coisa assustadora você pegar um remédio que é para uma finalidade, para uma pessoa que tem alguma doença, a exemplo da diabetes, e utilizar para o emagrecimento. Bem, eu falei no início da pergunta, o uso do termo off-label, não, gente, off-label, só para esclarecer. Bem, doutora, diante disso, esse uso descontrolado por estes produtos, muitas vezes, como a senhora disse, sem a prescrição médica, a senhora acha que esse aumento desse consumo desses produtos se dá, infelizmente, pela facilidade de comprá-los sem receitas, principalmente em vendas ilegais que acontecem na internet? A gente tem que lembrar que o uso desses medicamentos, né, que aqui a gente está falando agora de medicamentos que tem comprovação para tratar aquela determinada doença,
se você utiliza e você não tem aquelas doenças, pode ocasionar um risco a longo prazo ou a curto prazo, vai depender muito do organismo da pessoa. Mas essas medicações que eu mencionei para TDAH, para diabetes, para depressão, são comercializadas somente com prescrição médica. Ou seja, você já não encontra essa facilidade, mas os chás emagrecedores, esses sim, eles estão à venda com a maior facilidade, principalmente através das redes sociais, onde o marketing, né, para emagrecer, para as questões de beleza, ele é um dos grandes colaboradores para a maior propagação desses produtos. Acontece que antes da Anvisa proibir essa comercialização, né, a comercialização de várias substâncias, a venda não era considerada ilegal. Não existia essa ilegalidade por estar comercializando esse produto. Porém, existia aquela atenção de vários profissionais da área da saúde, como profissionais do direito também, que já tinha um olhar mais atento para os efeitos adversos que tanto esses chás poderiam causar na pessoa que está ingerindo, como também para quem estava comercializando. Pronto, doutora Bárbara, chegamos no ponto, para as pessoas diferenciarem, para quem está nos ouvindo, qual a diferença, antes de a gente chegar nesse tema de chá emagrecedor, que é a próxima pergunta que eu vou fazer para a senhora, mas qual a diferença entre remédio, medicamento e produto in natura, a base medicinal mais feito naturalmente, né? Que vamos falar daqui a pouco dos chás emagrecedores. O medicamento, né, contém várias substâncias, é manipulado, ele contém substâncias farmacêuticas e é comercializado, ele é feito em laboratório. Os produtos in natura, quando a gente fala produtos in natura, eles podem ser tanto as ervas in natura mesmo, né, o consumo das ervas in natura, para fazer quando você faz o chá em casa, e os produtos que são manipulados e são ditos como in natura. O que acontece nesse caso que a gente está tratando aqui é que muitas das vezes, né, nesses chás emagrecedores que dizem que não levam substância nenhuma, que é somente as ervas, ele contém algumas substâncias, que isso já foi comprovado. Inclusive, no mês de fevereiro teve uma operação aqui em Maceió, onde foi verificado que vários desses chás emagrecedores que diziam que ser só substâncias in natura, né, só ervas, eles eram manipulados com outras substâncias farmacêuticas, como anfetamina, como inibidores de apetite. Tinham inibidores de apetite dentro desse chá. Exatamente, doutora. E agora vamos falar justamente sobre esse chá emagrecedor. Infelizmente vou trazer um caso aqui para você ouvir, se você não teve conhecimento, mas foi um caso de grande repercussão que tivemos no mês de fevereiro, onde infelizmente foi o caso da enfermeira Mara Abreu, que tomou cápsulas de um chá emagrecedor e ela acabou infelizmente falecendo no dia 3 de fevereiro deste ano, após complicações em um transplante de fígado. Sim, ela tomou esse medicamento e olha o nível que ela chegou. Ela chegou a ter que tirar o rim, ter que ser submetida a um transplante de fígado lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ela chegou a ser submetida a esse transplante, mas infelizmente ela teve uma hepatite fulminante. E segundo informações de familiares, os médicos suspeitaram que a hepatite foi causada justamente pelo consumo desse chá em cápsulas, que mistura 50 ervas diferentes. E um dia após a fatalidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou uma nota para alertar que produtos como a marca 50 Ervas Emagrecedor, até vou frisar aqui o nome dessa marca, 50 Ervas Emagrecedor, estão proibidos no país desde o ano de 2020. Vale ressaltar também que esses medicamentos in natura costumam ser usados com mais frequência do que componentes não intitulados de naturais, o que pode piorar ainda mais essa situação. E por isso, doutora Bárbara, quais são as consequências desse uso excessivo de ervas in natura no organismo do ser humano? Vimos agora que essa paciente era uma enfermeira e ela chegou a ter uma hepatite fulminante justamente por essa combinação perigosa de ervas. Além disso, na sua experiência na advocacia, a senhora já presenciou alguns casos, teve alguns casos semelhantes desse, onde a pessoa infelizmente veio a óbito ou então teve consequências irreversíveis à saúde dela?
Veja só, depois desse caso da enfermeira, né, que infelizmente é um case que a gente usa para determinar um marco, foi porque foi através da publicidade que ganhou esse caso, que eu acho que não só os órgãos competentes, mas toda a população ficou com um olhar mais atento para o uso desses chás, né? Nós sabemos que, infelizmente, esse não foi o primeiro caso de óbito correlacionado com o uso de chás emagrecedores, né? Mas talvez que a partir desse caso, a sociedade, como os órgãos, começou a ter aquele olhar mais, começou a se preocupar mais, né, sobre o uso desenfreado e também pela facilidade na comercialização. A enfermeira, ela teve uma hepatite fulminante, ela sobrecarregou o fígado e ele veio a óbito. E aí, a partir daí vieram os questionamentos, né? Quem já usou algum tipo, você conhece alguém que já usou algum tipo desse chás, né? Muitas pessoas começaram a se questionar, meu Deus, eu já fiz o uso desse chás, será que pode ocasionar algum dano para mim? Então, serviu como um alerta para as pessoas não utilizarem certas substâncias, até mesmo chás, sem a supervisão médica, porque mesmo, né, sendo ervas in natura, que o excesso ele não faz bem, nós temos muitas ervas que elas são tóxicas. Então, o uso dela em demasiado, ele pode ocasionar algum risco. Eu sei de alguns casos próximos a mim, de pessoas que estavam fazendo o uso, não do chá. Do chá eu sei de pessoas que tiveram alguns efeitos adversos, mas felizmente teve, assim, o dano ele foi reversível, né? Eu conheço muitas pessoas que tiveram o aceleramento do coração, baixa de pressão, desmaios, vômitos, mas também com o uso de medicações, né? Eu conheço algumas pessoas que fizeram uso de medicações de diabetes com a finalidade de emagrecer, que sobrecarregou o fígado e vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, né? Depois de recorrentes idas ao hospital, foi diagnosticado com um problema no fígado, outras no pâncreas. Então, assim, felizmente, perto de mim e de meu conhecimento, foram pessoas que não vieram a óbito, mas que tiveram um comprometimento gravíssimo da sua saúde. Exatamente, doutora Bárbara. Fica aí o alerta, gente, sobre esses chás emagrecedores, seja de 50 ervas, de 25, de uma, qualquer coisa, você tem que se consultar antes de você ingerir, seja um medicamento, um produto medicinal. Não pode você começar a manipular essas substâncias dentro do seu corpo com finalidade para emagrecimento sem uma supervisão médica. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com a advogada especialista em direito da saúde, a doutora Bárbara Toledo Souto. E, doutora, vamos fazer um break aqui, vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho eu queria mais esclarecimentos da senhora acerca do olhar jurídico da advocacia sobre esses casos. Será que o paciente, quando ele toma um remédio sem prescrição médica, ele tem total responsabilidade a quaisquer consequências? Em caso de morte, em caso de consequências irreversíveis à saúde do paciente, será que a empresa responsável pela a fabricação desse medicamento também tem responsabilidade sobre o paciente? Essas e outras questões vocês vão acompanhar no próximo bloco do Antenados com a Saúde. Fica aí. E vamos continuar com o nosso bate-papo com a advogada especialista em direito médico e da saúde, a doutora Bárbara Toledo Souto, que está explicando um pouco mais sobre os direitos do paciente após o uso indevido de medicamentos que prometem efeitos emagrecedores milagrosos. Bem, doutora Bárbara, como a Anvisa está analisando o registro desses produtos medicinais? Como ela faz essa proibição dessa comercialização nesse processo? Todo e qualquer medicamento, ele passa por uma série de avaliações, substâncias também. Ela passa por uma série de avaliações e estudos para, assim, somente após ter o seu registro aprovado na Anvisa.
Acredito que por ser intitulado naturais, esses produtos não eram alvo de fiscalização e nem da eficácia pela Anvisa. Porém, após tantos casos, né, tantas especulações e tantos efeitos adversos, a Anvisa ela se viu na obrigação de proibir, né, essas substâncias, e inclusive a gente teve um recente caso de que ela proibiu mais de 140 substâncias que tinham a finalidade emagrecedora, como uma forma de proteção à saúde pública, né? Porque quando esses produtos eles são comercializados de forma fácil, que gera um dano para alguém, isso compromete a saúde pública também. Não é só um problema pessoal, o meu, ou seu, de quem está utilizando a medicação. É um problema de saúde pública mesmo. Com certeza, doutora. E ao comprar um produto medicinal sem a prescrição médica, de forma ilegal e sem o registro da Anvisa, no olhar jurídico, o paciente tem total responsabilidade caso tenha alguma consequência devido a esse ato de automedicação? Helen, aqui a gente tem 2 pontos que é bem importante destacar, né? Toda e qualquer medicação, vamos falar primeiro dos medicamentos que são utilizados com a finalidade de emagrecer. Primeiro que esses medicamentos eles são comercializados somente através de prescrição médica. Então a gente já tira desse âmbito a forma ilegal, né? Mas todo e qualquer medicamento ele pode ter um efeito adverso. Ele pode, tanto é que tem aquelas questões da contraindicação. Se você pegar a bula de qualquer medicamento, vai ter lá as contraindicações. Se você tiver uma contraindicação daquela ali, primeiro que a primeira coisa que o médico vai fazer é suspender o uso daquela medicação. E se estiver dentro da normalidade, não pode ser que não tenha efeito jurídico nenhum, porque estava dentro do previsto. Não sei se você consegue compreender. Então, é um dano que poderia ser previsto, tanto é que está na bula. Então, não falta informação para esse paciente, né? Porém, quando a pessoa, a gente já tira do paciente, já sai o nome paciente, a gente coloca o nome pessoa mesmo, ela faz o uso ela se automedica com chás ou até com substâncias, né, in natura, com a finalidade de emagrecer, aí a responsabilidade já é totalmente dela. Porque ela está ciente, ela não tem um acompanhamento de nenhum profissional, seja ele um médico, seja ele um nutricionista, né, que é quem prescreve as dietas, né? Ela não tem acompanhamento de nenhum desse profissional e vai por conta de risco ingerir aquela medicação. Ou aquele produto. O que a gente deve fazer é não se automedicar, que esse é um problema do brasileiro. A gente sabe que a gente usa muitas vezes medicamentos, tá com a gripe, tá com a garganta inflamada, com alguma dessas coisas, a gente se automedica. A gente não tem o hábito de ir ao médico para pedir uma prescrição. Então, a pessoa, né, o paciente, ele tem que se questionar até que ponto eu estou disposto a colocar a minha saúde em risco. Eu acho que aqui é um problema mais de conscientização do que de atribuir a responsabilidade para outra pessoa. Diferentemente é quando um médico prescreve uma medicação para você, certo? Você não sabe que aquilo dali pode gerar um efeito adverso. Ele não te orienta e só diz, olha, faça o uso dessa medicação e aí que você vai emagrecer. Quando ele não te presta nenhuma informação, aí sim gera uma responsabilidade desse profissional. Perfeito, doutora, porque justamente muitas pessoas tomam esses medicamentos, muitas vezes não vê se tem registro na Anvisa, porque uma amiga do trabalho falou, a vizinha falou, não, tomei esse Exatamente. chá, emagreci, perdi 8 quilos em 2 semanas. Aí, como as pessoas, muitas vezes, por conta do trabalho, da rotina movimentada, não tem tempo de fazer uma academia ou ir num nutricionista e prefere, infelizmente, ir pelo caminho mais fácil, que é o caminho mais perigoso, que você está indo para um labirinto sem saída. Então, acabam comprando essa medicação e tem, infelizmente, alguma complicação. Muitas vezes, se der sorte, não acontece nada, mas
como no caso da enfermeira lá em São Paulo, tomou esse chá emagrecedor, acabou tendo complicações, passando por um transplante de fígado e infelizmente falecendo. Então, essa culpa totalmente da pessoa, não tem nem mais o termo paciente mesmo, porque ela nem chegou a solicitar um encaminhamento médico antes de comprar qualquer medicação. Então, gente, um alerta aqui novamente. Se você está pensando, preciso perder o peso, preciso aumentar minha qualidade de vida, vale a pena você comprar um remédio desse na internet, porque eu ouvi uma vizinha falar, ouvi a cunhada falar. Não vale a pena. Se consulte antes com uma nutricionista, pesquise mais sobre esse medicamento, veja se é registrado pela Anvisa e, acima de tudo, só tome o que for prescrito para o médico. Não minta para ele, fale sobre sua situação, sobre suas necessidades, e ele vai avaliar o melhor caminho para você perder peso ou reduzir as taxas, glicose, colesterol, enfim. Antes de tudo, é se encaminhar, seja para um clínico geral, ele vai te encaminhar para um nutricionista. Essas alternativas, que é um caminho mais difícil, mas é um caminho que vai valer muito a pena, não é, doutora? Com certeza, Ellen. E também a gente deixa um alerta aqui, não só para os pacientes, mas para os profissionais, né? Eu foco aqui nos profissionais médicos, porque eles assinam um cheque em branco quando eles prescrevem uma medicação com a finalidade de emagrecer, onde o paciente ele não tem absolutamente nada daquelas patologias. Como a gente falou no início da entrevista, quando ele prescreve um medicamento que é para tratar TDAH, depressão, diabetes, para o paciente que não tem. Porque, veja só, se o paciente ele tiver alguma complicação, ele não vai pensar 2 vezes antes de ingressar no judiciário contra aquele médico, porque ele tem lá um documento que comprova que foi o médico que prescreveu aquilo para ele. Você entende? Então, assim, é um cheque em branco que o médico assina de agir muito, digamos assim, na boa fé do paciente, de que ele não vai ocasionar nada. Mas na hora que você quer, porque os pacientes, né, nós seres humanos, nós somos muito imediatistas. Então, quando a gente recorre a esse tipo de situação, é porque a gente quer o resultado imediato. Infelizmente, não é assim. Então, quando a gente é contrariado ao longo desse processo, e se tiver algum dano, principalmente, infelizmente, ou óbito, ou tiver algum outro tipo de dano, com certeza esse paciente ele vai ingressar no judiciário e aí vai recair uma responsabilidade para o profissional. Com certeza, doutora. E falando sobre essa relação paciente e médico, sob o olhar jurídico, quais são os principais direitos do paciente diante dos deveres do médico? Olha, eu costumo dizer que o principal, né, dessa relação médico-paciente é o dever de informação, porque nós temos um costume errado de achar que só os médicos, né, só esses profissionais, eles têm o dever, né? Mas não, nós pacientes, nós também temos deveres, né? Por exemplo, o dever da informação, como você bem mencionou aí, ele é importantíssimo. Tanto o médico tem que informar tudo o que vai fazer com o paciente, por exemplo, qual a medicação ele vai prescrever, o porquê que ele está prescrevendo, quais efeitos adversos podem ter, se for uma cirurgia, porquê da cirurgia, como é que vai ser a cirurgia, o pós-cirúrgico, como também o paciente ele tem que informar ao médico se é alérgico, se está fazendo uso de alguma outra medicação, porque medicações juntas, elas podem dar algum choque, podem interferir tanto no tratamento, como também causar algum dano para você. Então, o principal da relação médico-paciente é esse dever de informação. Claro, o médico, ele é o detentor ele é o profissional técnico, ele sabe mais do que o paciente, por isso que ele tem que informar, entendeu? Até para se resguardar e para deixar o paciente livre para escolher se ele quer dar continuidade àquele tratamento, se ele quer dar continuidade com aquele profissional, porque o paciente pode e deve buscar mais de uma opinião médica, se for o caso, se ele tiver alguma patologia, digamos assim. Então, é essa livre escolha, mas também o dever de informação, que ambos têm. E agora o inverso, doutora.
A senhora falou um pouco mais sobre também os deveres do paciente e quais são os direitos do médico diante desses deveres do paciente. Como eu disse, de ter do paciente essa informação, né, de ter um termo de consentimento livre e esclarecido, né, preenchido pelo paciente. No caso, ele informa tudo o que vai ocorrer e pega do paciente aquele aceite. Então, isso é uma forma dele se resguardar também de possíveis complicações jurídicas mais lá na frente. O próprio prontuário do paciente, né? Deixar tudo bem elucidado dentro do prontuário. E o prontuário aqui não é só dentro do hospital, tá? O prontuário, ele também é em relação aos médicos que atendem em suas clínicas, né? Sempre tá preenchendo tudo o que foi feito, o dia da consulta, o que foi prescrito, quais sintomas. Doutora? Vamos tentar restabelecer a conexão com a doutora Bárbara. E, gente, é um alerta mesmo. Tem os deveres do paciente. Você não pode simplesmente estar tomando uma medicação, ter essas consequências e depois ficar, né, se lamentando. E é muito importante a doutora ressaltar esses deveres do paciente, pois muitas vezes queremos colocar somente a culpa nos profissionais da saúde, mas nós também temos deveres. Doutora, me ouve bem agora? Agora sim. Maravilha. Eu estava falando aqui com os ouvintes, doutora, reiterando a fala da senhora, sobre o paciente também ter seus deveres. Guardar os exames, fazer com certa frequência, respeitar a decisão do médico que pedir. Volte daqui a 6 meses para avaliar a sua situação da saúde. Todos esses cuidados que no final vão valer a pena e vão dar um resultado que o paciente quer, para uma perda de peso, para um aumento da qualidade de vida, até um controle de possíveis doenças. Todas essas medidas, essa lição de casa, a gente tem que fazer para andar por onde também. Não adianta querer resultados inalcançáveis e ir por meios surreais que vão acabar no final levando infelizmente à morte. Doutora? Vamos ver aqui a conexão novamente. Doutora, me ouve bem? Bem, vamos restabelecer a conexão mais uma vez com a doutora. Para você que está chegando agora, estamos conversando com a médica, advogada e especialista da área de direito médico e também da saúde, a doutora Bárbara Souto Toledo. Ela está falando um pouco mais sobre esses direitos que o paciente tem acerca do uso de produtos, de medicamentos que estão em alta aí pela internet, efeitos emagrecedores milagrosos. Ou seja, aquele remédio aquela medicação que você vê o anúncio na internet, sua amiga te falou, mandou aquela DM no Instagram, dizendo: olha, toma esse remédio, você vai ficar magérrima. Não caia nessa cilada, não caia nesse papo. Também conscientize suas amigas. Estamos tentando aqui fazer a conexão novamente com a doutora Bárbara. Infelizmente não estamos conseguindo mais restabelecer a comunicação. Mas, gente, esse é o lema. Conscientize. A partir de hoje, você ouvindo essa conversa, conscientize as suas amigas. Eu ia tocar em outras questões também sobre o assunto da pressão estética, porque infelizmente vemos esse uso de medicamentos mais em mulheres do que homens, justamente pela pressão estética, que era uma pergunta que eu ia fazer à doutora Bárbara, mas infelizmente por conta da chuva, é uma ligação interurbana, a doutora Bárbara está lá em Sergipe, então, mas foi uma conversa esclarecedora sobre esses assuntos. Infelizmente não vamos conseguir, deixa eu ver aqui agora se conseguimos restabelecer a comunicação. Doutora Bárbara, consegue nos ouvir agora? Oi, sim, consigo. Maravilha. Já estamos chegando no nosso tempo final do nosso programa e eu estava aqui antecipando para os ouvintes a pergunta que eu iria fazer para a senhora sobre esses casos de automedicação, desses remédios que as pessoas estão utilizando para emagrecer. Acontecem mais em mulheres do que homens?
Infelizmente, né, a indústria da beleza, ela afeta muito mais as mulheres do que os homens. Isso, nós mulheres buscamos incansavelmente por um padrão de beleza que não existe, né? Porque cada corpo é um corpo, cada pessoa tem uma personalidade, mas, infelizmente, acarretam mais as mulheres do que os homens. Exatamente, tem todo aquele poder midiático, né? Isso não é somente na vida adulta, não. Você, doutora, como mulher, eu também como mulher, desde a infância, a gente é submetida àquela ideia de ter o corpo padrão Barbie, desde criança, desde a primeira boneca que recebemos, até a diferença dos brinquedos. Os meninos recebem carrinhos, coisas para já terem habilidade para futuras profissões. Na vida adulta já a gente não, é sempre a maquiagenzinha, chapinha para cabelo, e infelizmente a gente chega na adolescência com muitas inseguranças e na vida adulta refletindo mais ainda essas inseguranças, esses traumas, essa pressão estética que infelizmente a mídia ainda está mudando as coisas, mas a mídia ainda promove, a sociedade promove essa opressão para a mulher sempre estar magérrima, sempre estar com a cinturinha fininha, o cabelo liso, não demonstrar que está envelhecendo. Parece que é um crime as mulheres envelhecerem. Exatamente, doutora. Então, é muito importante. Então, para finalizar, a gente já está chegando no tempo final da entrevista. Qual recado a senhora deixa para as nossas ouvintes, também para os ouvintes homens também, que têm suas vaidades, têm suas inseguranças e que querem ainda, depois dessa conversa, ainda querem teimar em usar esses medicamentos que estão prometendo emagrecimento milagroso, mas na verdade só fazem mal à saúde? Eu deixo aqui uma reflexão, né? Até que ponto você se coloca em risco? Até que ponto vale estar dentro dos padrões estéticos, mas comprometer a sua saúde? Porque vai ser a longo prazo, mas a curto prazo também. Nós estamos cada vez mais diante de situações e de casos ganhando a mídia por conta disso, né? Nós temos que respeitar nosso corpo, nosso tempo, né? Nós temos que respeitar também que cada pessoa, ela tem um padrão e também tem um jeito, o meu metabolismo não é o seu metabolismo, não é o metabolismo de outra pessoa. Então, sempre procurar ajuda de profissionais, e aí dos mais diversos possíveis, de médicos, a nutricionista, ou até quando você for procurar procedimentos estéticos, procurar profissionais que sejam capacitados, né, para que façam isso com você, para você não gerar um dano para sua própria saúde, porque eu acho que o pior disso tudo é você depois deitar na sua cama e refletir: poxa, fui eu mesmo que fiz isso com o meu corpo, fui eu mesmo que fiz isso comigo. Exatamente, doutora Bárbara, que essa realidade muda, ainda bem que as pessoas estão se conscientizando sobre esse uso indevido desses produtos, esses medicamentos. E, enfim, chegou o nosso tempo, ao fim do nosso programa. Só queria agradecer por sua participação e seus esclarecimentos, doutora Bárbara. Eu que agradeço, é sempre uma grande satisfação falar de temas tão relevantes para a sociedade, principalmente trazendo o olhar jurídico, né? Porque muita gente ainda não tem conhecimento dessa área jurídica, que é o direito médico e o direito à saúde. Então, eu estou sempre à disposição. Quando vocês me chamarem, eu estou aqui para esclarecer e bater mais um papo com vocês. Com certeza, doutora. Muito obrigada e um excelente dia. Para você também. Tchau. Tchau. E assim encerra o nosso bate-papo. Conversamos com a advogada especialista em direito médico e da saúde, a doutora Bárbara Toledo Souto, que falou sobre os direitos do paciente após o uso devido de medicamentos que prometem efeitos emagrecedores milagrosos.